Arte monástica. A arte monástica vem depois da arte paleocristã. A arte monástica é uma arte europeia, mas do Ocidente, porque no Oriente temos a arte bizantina. O Império Romano estava dividido. Constantino, o primeiro imperador cristão, no Edito de Milão, decide mudar a capital do Império Romano para uma cidade que chama-se Bizâncio, na entrada do Mar Negro. Bizâncio era uma cidade grega, era uma colônia grega. Ao fazer isso, ele mudou o nome da cidade para Constantinopla. Mais tarde, no final do século IV, outro imperador de Constantinopla, Teodósio II, em 395, decide dividir o Império Romano em duas partes. Ele tem 2 filhos e divide o Império em 2 partes. Uma no Oriente, em Constantinopla, outra no Ocidente, em Roma. No Império do Oriente, falava-se grego, e no do Ocidente, falava-se latim. O Império Romano do Oriente tornou-se um grande império, e sua arte bizantina ficou muito conhecida. O sucesso do Império do Ocidente não durou por muito tempo, porque ele sofria a pressão dos povos do norte da Europa, os chamados bárbaros. Os bárbaros eram povos ágrafos, não tinham escrita, não sabiam ler nem escrever. E são esses povos que invadem a Europa. Em 409, os visigodos entram em Roma e saqueiam a cidade. O comandante dos visigodos era o Alarico. Eles se estabelecem na Península Ibérica. Dizem que nesta época São Jerônimo estava lá a traduzir o Novo Testamento do grego para o latim e falou: se até Roma acaba, o que é eterno neste mundo? A queda de Roma foi um choque para o seu povo, porque era uma civilização organizada e poderosa que chegou ao seu fim. Os povos germânicos, os visigodos, ocuparam a Península Ibérica. Os francos ocupam a Gália e dão origem à França. Os alamanos tomam a Alemanha. A Alemanha é terra dos alamanos. Os ângulos ocupam a Bretanha. A Inglaterra é a terra dos ângulos. Os vândalos ocupam o norte da África. Os lombardos ocupam o norte da Itália. Os éros ocupam a Itália. Os ostrogodos ocupam a Itália. São os éros que no século V, em 476, o chefe dos éros mata o último imperador do Ocidente e envia as insígnias romanas para Bizâncio. A Europa foi desconstruída, ocupada e invadida por diferentes povos que possuem diferentes nomes, hábitos e cultura. No meio de tudo isso, a instituição que sobreviveu foi a Igreja Cristã. E é essa igreja que vai proteger a cultura clássica, os ensinamentos da beleza clássica e toda a hierarquia romana, e o livro. A Igreja Cristã é a igreja do livro. A palavra tem um poder muito forte. O livro é muito importante na tradição cristã. E é ele que é protegido. A palavra, a leitura, é mantida pela igreja. A igreja tem um papel de cristianizar todo esse povo. O Império Romano cai.
Os povos que o invadem falam diferentes línguas, não sabem ler nem sabem escrever, e a igreja vai ao encontro dessa população. Só os clérigos sabiam ler. Com a queda de Roma, a igreja sofre dois diferentes movimentos. Primeiro, ir ao encontro desse povo e cristianizar, ensiná-los a palavra de Cristo. É um movimento para fora, cristianizar os bárbaros. E os representantes da igreja espalham-se pela Europa para ensinar esses povos. O segundo movimento é um movimento que acontece dentro da própria igreja. Alguns monges decidem viver reclusos no interior das igrejas. E é assim que nascem os mosteiros. É um movimento para dentro. É um movimento monástico, chamado também de clérigo regular. O primeiro mosteiro foi criado no deserto do Egito, no século IV por Santo Antão. Havia duas formas de ser santo nesta época. Uma através do martírio. Dar a sua vida pela fé. A segunda, renúncia. Renunciar àquilo que mais amava. O santo, o eremita, era aquele que sentia um desejo material e precisou renunciar a seus desejos. Ou aquele que deu a sua vida pela fé. Os mosteiros eram um espaço de trabalho e oração, regras, castidade, votos. Eles adoravam sua fé e produziam arte, a arte monástica. A arte monástica é chamada a arte menor. Menor em termos de tamanho, e não no sentido de ter menos qualidade, de ter menos importância. A arte menor eram livros, objetos portáteis, coisas pequenas, peças preciosas, copiadas pelos monges e procuradas. Essa arte nasce nos mosteiros. O primeiro mosteiro ocidental foi o Monte Cassino, fundado por São Bento, em 529. Esse mosteiro seguia a ordem beneditina, a ordem Benedito, porque ele era São Bento. Essa ordem foi a ordem que se espalhou por toda a Europa. Construíram-se mosteiros e são os grandes responsáveis por esse tipo de arte. A maior característica da arte monástica é que é uma arte construída pelos monges para os monges. Os objetos monásticos eram para ser vistos apenas pelos olhos de Deus e não pelas massas. Não era sequer para educar os povos bárbaros. Era uma arte minuciosa feita no interior dos mosteiros. Mais tarde, essa arte vai inspirar a arte românica e a arte bizantina. Vale lembrar que todo o povo se expressa através da arte, mesmo esse povo que não sabia ler nem escrever. A arte monumental nesta época acaba. A arte era a arte menor. E até tem um porquê. Esse povo viviam sempre a conquistar, não vivia em um só lugar. Faziam peças pequenas que podiam arrumar e levar para onde fosse. Esse povo era nômade e vivia sempre em conflitos armados. Então, essa arte era pequena em tamanho. Um exemplo grandioso da arte menor é o livro. O livro é muito importante na história da igreja cristã. No culto, existem muitas imagens de Cristo com o livro na mão. O próprio Evangelho narra que aos 12 anos, Jesus discutia no templo a respeito de uma interpretação de texto.
Essa arte do livro chama-se iluminura. Quando foi inventada a escrita, o suporte para a escrita era a pedra, o barro, a terracota. Mais tarde, em Tebas, no Egito, surge o papiro. O papiro é uma planta. O papiro é feito de um extrato vegetal. Eram enrolados em rolos e escreviam-se nele. Foram esses os primeiros grandes suportes da escrita. Era no papiro que as primeiras civilizações escreviam. Mas não era no papiro que os monges escreviam. Mais tarde, em Pérgamo, numa pequena cidade na Ásia Menor, descobriu-se o pergaminho, que era feito de pele de um animal jovem. Matava-se um cordeiro, tirava-se a pele, tratava-se a pele, e isso passava a ser um suporte para a escrita. Era o pergaminho que os monges usavam para escrever. No papiro só podia escrever de um lado e não podia apagar. O pergaminho vinha também em rolos, chamados de volumes. Um volume de pergaminho podia ser escrito dos dois lados e podia se apagar através da raspagem. Escreviam-se com penas de ganso e usava-se extratos para fazer as tintas. A tinta preta era extraída de árvores, como carvalho. A vermelha e a dourada também era muito usada. O azul era um lápis que vinha do Egito. O papiro não era prático porque tinha que transportar grandes volumes de um livro. Era difícil para consultar uma parte no final, por exemplo, porque tinha que desenrolar tudo. Então, os monges tiveram uma ideia de cortar os volumes em quadrados ou retângulos, as chamadas páginas, e depois escreviam dos dois lados. Assim, era fácil de transportar. E quando estava terminado, era fácil de consultar. Os monges costuravam de um lado, formando o livro, que chama-se o códice. Deixou de ser volume e passou a ser códice. Os monges tratavam esses códices como obra de arte. Eles viviam nos mosteiros para fazer o livro. Eles trabalhavam em um local chamado scriptorium. Os scriptorium era um espaço dentro dos mosteiros onde os monges sentavam-se para trabalhar nos livros. Eles sentavam em um lugar chamado carteira scriptorium. Cada monge tinha a sua carteira. Cada carteira tinha 2 tinteiros, uma tinta preta e uma tinta vermelha. Eram as tintas mais comuns para fazer cópia e ilustração. Eles copiavam os livros e ilustravam. Os monges cortavam um retângulo de pergaminho, colocavam em cima da carteira e usavam um lápis de 2 pontas. Uma ponta seca. Com essa ponta seca, eles raspavam o livro e assim criavam linhas, onde depois, com a outra ponta, com tinta, escrevia e coloria. Cada monge tinha uma tarefa. Eles levavam a vida toda em um trabalho desses. Às vezes, não terminavam o livro. O monge que copiava os livros chamava-se antiquário, porque ia ler os livros antigos e escrevia um livro novo, às vezes traduzido do grego para o latim ou do latim para o grego. Havia o monge que tinha a função de ilustrar o livro, e o terceiro monge que era o que fazia a letra de cada capítulo. Uma letra linda, trabalhada. Esse monge chamava-se rubricador, que tem a ver com a cor vermelha, embora eles usassem outras cores. Era uma estrutura especializada, feita por artistas especializados. O livro era uma obra de arte. Só muito mais tarde é que encontramos o livro feito de papel como encontramos hoje.
O papel foi inventado no século I na China. É também de origem vegetal, porém muito mais resistente que o papiro. Depois os árabes trouxeram esse material para a Europa através da Espanha. A Espanha nessa época pertencia aos árabes. Século XI d.C., no século XII pela Sicília, e só no século XV o papel ganhou predominância. Os livros que os monges criavam chamavam-se iluminuras. Iluminura significa que eram feitos com uma luz luminosa. Geralmente eram decorados com cores muito claras, azul claro, dourado. Um outro sentido era o fato de ser livros iluminados, feitos por monges para monges. Os livros eram considerados iluminados pelo divino. Vejamos alguns exemplos. No final do século VII, o Evangelho de Lindisfarne inclui os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os monges se estabeleceram na Península Insular, no mosteiro da ilha Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra, nas Ilhas Britânicas. Eles ficaram lá até o século VIII, porque o mosteiro foi destruído por uma invasão dos Vikings. Os Vikings foram os últimos povos bárbaros a ser cristianizados. Esse povo costumava destruir os mosteiros, escravizar os monges e matar. Apesar disso, chegaram até nós alguns exemplos de trabalhos desses monges. Quando você olha para essa imagem, temos a impressão que é uma imagem abstrata. É uma imagem complexa. Mas, se você fizer uma leitura dos detalhes, verá que não é uma imagem abstrata. No centro, temos uma cruz. Ela está entrelaçada. Temos muitas linhas e formas geométricas, como círculos, volutas, que são esses ornamentos em espiral, que constituem a base da ordem jônica. Entendes por que a igreja é a defensora da beleza clássica? Há aqui uma conversa com o passado. As linhas formam labirintos e arabescos. No interior deste labirinto, as linhas formam uma espécie de mundo subterrâneo. Por baixo da cruz, temos representações de animais, aves, dragões, serpentes, e tudo isso tem um significado. A mensagem desta imagem é: a cruz sobrepõe-se a tudo. Temos um reino animal, mas sobreposto a todo esse reino temos a cruz. Lembram, na aula de iconografia cristã? A serpente significa o pecado para a religião cristã e a energia positiva da terra para as civilizações clássicas. Esse estilo de pintura chama-se arte de estilo insular. Desenvolveu-se depois da queda do Império Romano nas Ilhas Britânicas, como Escócia, Holanda, Inglaterra. A arte gótica encontra sua inspiração aqui. As artes insulares também foi encontrada na Europa continental, no Reino dos Francos, onde hoje é a França, em comunidades criadas pelos celtas. Temos aqui o Livro de Kells. É uma obra que nunca foi terminada, mas é considerado o exemplo supremo da arte monástica. É conhecido como o Grande Evangelho de São Columba. É escrito em latim e contém 4 evangelhos do Novo Testamento. Ele começou a ser feito na ilha Iona. Esse mosteiro foi atacado pelos Vikings e os monges tiveram que abandonar a ilha e foram para a Irlanda. E lá eles se estabeleceram no mosteiro de Kells. No entanto, eles nunca terminaram o livro. Eles começaram o livro em Iona. Não terminaram devido às invasões bárbaras. Essa página é exemplo de letras. A primeira letra de um capítulo chama-se letra capitular.
mas aqui é uma iluminura decorativa que apresenta duas letras. Uma das letras é um X e a outra é P. X lê-se Ki, P lê-se Rho, que significa Cristo em grego. O livro foi escrito em latim, mas essas letras decorativas estão em grego. Essa iluminura é chamada monograma da encarnação porque se refere a Deus vivo. Cristo, ele é o símbolo da encarnação de Deus. No interior destas letras tem figuras, como representações de anjos, vários rostos, figuras de insetos, e toda a vida submersa está aqui. Enquanto este estilo de arte insular se estabelece nas ilhas, no resto da Europa, que não é insular, um grande chefe militar, Carlos Magno, que vivia na zona dos francos, começou a ter muitas vitórias militares e começou a conquistar muitas partes da Europa, que estava sob o domínio de outros povos bárbaros. Ele é derrotado nos Pirineus e nunca conseguiu unificar o seu império. Esse era um dos problemas dos francos, dos franceses. Mas depois dele veio outro militar, Napoleão, que também não conseguiu. Eles não conseguiram conquistar a Península Ibérica. Carlos Magno, antes de ser derrotado, foi coroado pelo Papa Leão III, declarado imperador cristão, e queria unificar toda a Europa. Carlos Magno queria se comparar ao primeiro imperador cristão, Constantino, ser como ele. Ele volta o olhar para a época clássica. As grandes expressões de arte desta época eram as iluminuras. Ele apropria-se desta arte e tenta deixar ela mais parecida com aqueles ideais de beleza clássica do Constantino. Veja um exemplo. Na corte do Carlos Magno havia monges a trabalhar em iluminuras. Esta iluminura do Evangelho de Godescalco encontra-se na Biblioteca Nacional de Paris. Representa Cristo abençoando com um livro na mão. Essa arte é mais clássica. Percebe-se pelos detalhes. Podemos ver nesta imagem um pouco a arte bizantina, que tem característica muito própria, como a representação de Cristo frontal, de frente. Isso não era habitual na arte monástica. A representação é bidimensional. Isso é um estilo que remete às características da arte bizantina. Um estilo de carolíngio. Carolíngio porque vem de Carlos Magno. Vimos o estilo insular. O Carlos Magno pega esse estilo e junta com algumas características da arte bizantina e da arte clássica e criou seu próprio estilo, o estilo carolíngio. Esta é outra ilustração da corte carolíngio, que remete para a arte do período clássico, do período helenístico. São Mateus escreve inspirado sobre o livro. Ao fundo temos um anjo com um pergaminho nas mãos. Essas iluminuras eram feitas em pergaminho com pena de ganso. A arte monástica representava o que se sente. Observe a expressão facial. Mais tarde, isso vai remeter ao expressionismo. As mãos são desproporcional. O monge, ele representa o que ele sente. A arte monástica era uma arte feita por monges, em palácios e mosteiros, para ser vista pelos olhos divinos e não pelos olhos da multidão. Essa é a principal característica das iluminuras, a arte monástica que se desenvolveu na Europa Ocidental por influência do cristianismo. Nas representações de Cristo e dos símbolos cristãos estão presentes a diluição da matéria e do corpo, principalmente nos trabalhos da Escola de Arte da corte de Carlos Magno.